Queridos amigos, senhoras e senhores, é algo inebriante mergulhar na história e ir ao encontro do médico Jesus. É verdade que ele encontra-se a nos socorrer, a nos amparar, amorosamente nos acompanha o nosso passo lento nessa evolução multimilenar, mas se faz imprescindível que nós busquemo-lo, que nós partamos ao encontro do médico, porquanto o que se observa em nossos comportamentos diários é que nós não nos esforçamos para alcançar os nossos objetivos. Desejamos que eles venham até nós. Desejamos que Jesus entre na nossa casa, adentre o nosso quarto, beneficie-nos com as suas bênçãos, a troco de uma graça imerecida. Nós vamos perceber no desenrolar da nossa fala que se faz necessário que haja a busca pelo médico, que é imprescindível que nós tomemos o impulso inicial para quebrar a inércia e ir ao encontro daquele que é detentor da saúde cósmica. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos encontrar um diálogo entre fariseus, escribas e publicanos, criticando Jesus e os apóstolos. Diziam eles: como é que o mestre de vocês anda visitando casebres, participando de jantares em casas humildes e em casas de pessoas de má conduta? Jesus se volta para eles e explica-lhes: os sãos, e aqui nós dizemos entre nós, Jesus queria dizer aqueles que pretendem ser sãos, aqueles que se acham perfeitamente sadios. Jesus diz: os sãos não precisam de remédio, ou seja, aqueles que se acham arrogantemente na condição de pessoas que não necessitam do amparo espiritual, esses não receberão esse amparo. Os sãos, nesse sentido, não precisam de médico, e sim os doentes, os enfermos do corpo e da alma. E nós colocamos entre parênteses: que venham à minha procura. É nessa frase de Jesus que ele se coloca como médico de todos nós. E nós vamos entender a necessidade de buscarmos, de o encontrarmos, porquanto, se nós, ao chegarmos em casa, percebêssemos que os médicos estavam caminhando pelas ruas, entrando de casa em casa,
e dizendo assim: eu vim nesse edifício em todos os apartamentos, estou agora no seu, quais são os seus problemas? E nós, evidentemente, ficaríamos muito desconfiados desse médico. Ele podia passar a receita mais bonita possível, a gente não tinha coragem de comprar o remédio. Era suspeito demais, algo oferecido. Imaginemos, em frente ao consultório médico, ele está com um megafone na rua: entrem, que eu sou um médico eficiente. A gente vai dizer: esse médico é doido, vou lá, nada, vou não. As coisas fáceis, dadas de mão beijada sem esforço, não tem valor, de forma alguma. As coisas oferecidas também a gente suspeita delas. Recordo-me, quando eu era ainda um garoto, ajudava meu avô Didio numa bodega que ele tinha no Mercado Central em João Pessoa. No sábado, quando descambava de 4 horas da tarde, depois das 3 da tarde, o movimento afracava, era final de feira, as coisas eram mais baratas, e aqueles que vinham de longe, trazendo suas mercadorias, cuidavam de vender tudo que restava a preço de banana para poder voltar para a sua terra. E eu presenciei um cidadão vendendo um balaio de abacate, mas cada abacate, respeite, enorme, lindos abacates. Mas ele queria viajar, queria ir embora, não ia levar o balaio de volta, e vendeu realmente a coisa quase de graça. O comprador fez as contas, não sei exatamente o preço da época, mas comparativamente seria, se ele vendesse o abacate, cada abacate a 20 centavos, ainda lucraria, de tão barato que ele comprou. Então, ele, como era honesto, esse vendedor, meteu o grito: o abacate baixou, agora é 20 centavos. As pessoas passavam, olhavam para ele, olhavam para o abacate, chegava até a pegar, olhava, enorme, 20 centavos, todo canto era R$1, deixava. Isso deu 4 horas da tarde, 4h30, ele se desesperou, não tinha vendido quase nada. Compraram tão barato e não conseguia vender. Afobou-se: o abacate agora é R$2, quase me dê 3. Faz 3 por 5, faço. Quando a gente bota preço, bota dificuldade, a gente dá valor. Ah, isso presta. Assim também é na consulta médica. Tem médico que bota o preço lá em cima, a gente vai pagar bem caro, porque a gente vai tomar o remédio bem direitinho. Mas se for de graça, eu compro um remédio, não compro outro. É desse jeito que acontece. O pai da medicina moderna, Hipócrates, ele viveu na Grécia alguns séculos antes de Jesus. E ele quebrou um tabu em que as pessoas buscavam a cura de suas enfermidades nos ritos religiosos. Bastava rezar, estaria curado. Bastava pagar oferendas, seus problemas estariam resolvidos. E Hipócrates então percebeu que não era bem assim. Era preciso haver um trabalho de higiene, um trabalho de seleção de alimentos, regime alimentar. Era preciso haver disciplina, exercícios, além de algumas terapias que ele recomendava. Então ele ficou considerado como o pai da medicina moderna. Um pouco antes dele, de Hipócrates, cerca de 600 anos antes de Jesus, se estendendo um pouco mais atrás, os gregos, eles buscavam nos mitos, nas imagens que eles criavam,
explicações para a problemática humana, seja problemática de saúde, seja problemática de medicina, seja problemática da criação do mundo, da origem do ser. E daí os gregos criaram o panteão, o reinado dos deuses, os deuses gregos. E aí nós vamos mergulhar um pouco na mitologia grega para compreendermos um pouco mais acerca da medicina. Conta a mitologia que Zeus, o deus dos deuses, era desposado com Leto, e desse consórcio gerou o deus Apolo. O deus Apolo era o deus sol, o deus luz, o deus que dava proteção a muita gente, muito belo. Conta a mitologia que Apolo desceu das montanhas onde moram da morada dos deuses e veio conviver entre os humanos, e veio visitar a terra. E nessa visita que ele fez à terra, Apolo encontrou-se com uma ninfa, uma menina, uma moça belíssima, Coronis. Era humana, mas era belíssima. E Apolo se apaixonou. Se apaixonou por Coronis. Ficou totalmente apaixonado. E dessa paixão, ela, Coronis, não percebeu que estava amando um dos deuses. Não percebeu. Ele se fazia humano e aí ela engravidou. Certo tempo depois, um corvo vai fazer o fuxico a Apolo. Olha, eu soube que Coronis está lhe traindo com outro humano, com um ser humano. E Apolo ficou contrafeito. Chamou Artemis, sua irmã, e disse: Artemis, sabe aquela moça que eu me apaixonei? Coronis? Sim, Coronis. Pois ela está me traindo, eu estou revoltado. Eu queria que você, com seu arco e flecha, matasse Coronis, porque ela me traiu. E Artemis disse: deixe comigo. Lançou uma flecha certeira e matou Coronis. O corpo de Coronis foi levado para ser queimado numa pilha de lenhas. Quando Apolo lembrou-se que Coronis estava grávida e que não era justo o bebê morrer, vai até Coronis, mesmo ela estando morta, abre o ventre e retira de lá um menino, Asclépio. Asclépio, filho de Apolo, filho de Coronis, ele tem muito amor por Asclépio. E então ele invoca a presença do deus Centauro, metade homem, metade cavalo, Quiron, e diz: Quiron, eu preciso da sua contribuição. Você, como grande cirurgião que é, eu queria que você educasse meu filho, Asclépio, filho de Coronis, que acaba de morrer queimada, e em decorrência de uma flechada. E Quiron ensinou toda a ciência da cirurgia a Asclépio, um ser humano Asclépio. E Asclépio então tinha muita inteligência, muita astúcia, e começou a exercer a profissão de curar o próximo, mas com a arte e com a perfeição tamanha, que não tinha doença que ele não curasse. Lá no reinado dos mortos, o deus Hades estava revoltado, porque não chega mais morto. Porque na terra, Asclépio, filho do deus Apolo, não deixa ninguém morrer, todas as doenças ele cura. E o deus Hades, o deus da morte ou dos mortos,
Ficou contrafeito, contrariado, mas aguentou o tranco. Passaram-se os dias e ele ia com aquela papelada conferir a quantidade de mortos que estava habitando no Hades e disse: espere, está errada a contagem, está diminuindo a quantidade de mortos que habitam o reino dos mortos. Convocou os técnicos e disse: não, a culpa é de Asclépio. Disse: não, mas o que Asclépio está fazendo? Ele está ressuscitando os mortos, então está diminuindo a quantidade de mortos. Então o deus Hades não aguentou, se não pode ser isso, eu vou falar com Zeus, o deus dos deuses, porque Asclépio está quebrando a harmonia do universo. A morte tem que existir. Reclama a Zeus, Zeus considera justa a reclamação, justo o pleito, e arremessa um raio fulminante e mata Asclépio. Asclépio vai morar então no reinado dos deuses, como um dos deuses, pelo bem praticado na terra. Transforma-se então o deus da medicina. Hipócrates, o deus da medicina moderna, e Asclépio, o deus da medicina. Surgem então os seguidores de Asclépio, aqueles que buscam a solução para suas enfermidades. Aqui nós temos um salão pela metade de público visível. Mas se aqui tivesse havendo curas, não cabia de gente. Talvez tivesse gente pendurada no portão. Porque nós se pressupõe, nós buscamos ser saudáveis, nós buscamos a cura. Mas será que nós queremos ser curados? É uma pergunta. Se eu perguntasse aos senhores e senhoras, se nós todos desejamos ser saudáveis, não termos doenças, provavelmente a totalidade ou a grande maioria vai dizer que sim, que nós desejamos ser saudáveis e não termos enfermidades. Mas o fato é que nós não queremos ser saudáveis. Nós não queremos ter saúde plena. Não queremos porque os pressupostos de saúde nós não obedecemos. O médico recomenda caminhadas aéreas, não faz. Recomenda comer pouco, o obeso não se controla. Recomenda isso e aquilo, a gente não obedece. Vícios e maus costumes, isso se falando do físico, e na alma, e os defeitos da alma, e as doenças da alma, que nós não tratamos. Jesus pede-nos que perdoemos 70 vezes 7 vezes. A gente não perdoa vez nenhuma. Quando eu argumentei com uma senhora muito religiosa, muito católica, olhe, lembre-se que é preciso perdoar. Jesus disse que se perdoássemos 70 vezes 7 vezes. Ah, meu filho, isso é para Jesus, para nós não. Então nós dizemos que queremos ser saudáveis, só dizemos da boca para fora, mas não queremos ser saudáveis. Não queremos ser saudáveis porque vamos para a cama dormir com problemas que podiam ter sido resolvidos, com queixas que podiam inexistirem. Nós nos obsediamos e chegamos na casa espírita para fazer tratamento espiritual porque atraímos os obsessores. Tem obsessor que, quando é chamado para ser doutrinado, evangelizado, a gente diz para ele: olha, não acompanhe mais fulano não, você está prejudicando. Não sou eu que acompanho não. Ora, por que não é? Os médios videntes observam você ao lado desse. Não, é porque ele me chama, eu nem quero ir, mas ele me chama. Nós chamamos a doença,
nós chamamos os problemas, nós não queremos ser sadios. Em síntese, é isso aí. É uma verdade nua e crua. Então, a Grécia, com o deus Asclépio, começou a montar pequenos templos em várias localidades, especialmente próximo a fontes de águas sulfurosas, e que as pessoas entravam nesse templo, mas para irem lá era preciso levar oferendas, era preciso levar pagamento. E aí nós percebemos de imediato a diferença do tratamento do deus Asclépio do tratamento de Jesus. Para ser tratado pelo deus Asclépio era preciso pagar. Era o interesse físico, era doação física. Levava-se carneiro, ovelha, galo, moedas. É evidente que o deus Asclépio não levava para o reinado dos deuses esse dinheiro. Esses animais ficavam de posse dos sacerdotes do templo. As pessoas chegavam lá, desses pequenos templos, tinha na entrada uma espécie de piscina, em que as pessoas tomavam banho para tirar as impurezas. Metade da doença já sumia ali, porque muitas vezes era grude mesmo. Entrava no templo, tinha uma bacia, uma pia, como fosse pia batismal, em que jorrava uma fonte, lavava-se o rosto ali, como fosse limpar os pensamentos negativos. Deixava-se a doação com o sacerdote, e depois recolhia-se num quarto, que tinha uma cama de pedra, em que a pessoa deitava-se nessa cama, e passava a noite toda ali. E contam os gregos que muitos, durante a madrugada, encontravam-se com o deus Asclépio, que materializava-se e curava os enfermos. Acreditamos que muitas curas se realizaram porque Deus é amor, e quando a gente merece, precisa e busca, e é a grande alternativa, Deus abençoa. Mas é uma diferença completamente oposta entre a metodologia do Cristo e a metodologia de Hipócrates, de Asclépio. Então era esse método utilizado pelos gregos. Os gregos invadem a Palestina, depois os romanos expulsam os gregos, e a Palestina fica dominada pelos romanos, mas que havia assimilado no passado dos séculos os costumes gregos. Jerusalém, a capital da Palestina, era cercada por uma muralha com 12 pórticos. Um desses pórticos era o pórtico das ovelhas. Quem adentrasse pelo pórtico das ovelhas, que era o portal onde havia a negociata, onde se negociava ovelhas, trocava-se e vendia-se ovelhas, daí o nome pórtico das ovelhas. Caminhando um pouco além desse pórtico das ovelhas, deparava-se com o tanque de Betesda. Eram os tanques em que os gregos construíram ao seu derredor um templo em homenagem ao deus Asclépio, e que permanecera dentro de Jerusalém, vizinho à porta das ovelhas, esse templo grego, embora dominado na época do Cristo pelos romanos. Esses tanques, eles eram abastecidos por fontes subterrâneas de água, de intensidade inconstante, ou seja, tinha um momento que o fluxo da água aumentava, a água balançava, e outros momentos a água fracava e ficava água serena.
Então os gregos diziam, os sacerdotes do templo de Asclépio diziam, que é um anjo que descia do céu e com a ponta da asa tocava nas águas do tanque de Betesda. Não era o anjo, mas era o volume do lençol freático que mudava de ritmo. O fato é que as pessoas acreditavam que quando a água balançasse, quem entrasse nessa água, primeiro lugar, ficava curado. Ficar curado das suas mazelas, das suas imprudências, dos seus excessos, dos seus vícios, sem compromisso pessoal nenhum. Não gastava nem um tostão do bolso, porque não se pagava no tanque de Betesda. Era entrar e ficar curado. Então imagina a quantidade de gente que ficava ao redor do tanque. Só não ficava mais gente porque ninguém sabia a hora que a água ia tremer, a hora que a água ia balançar. Mas dia e noite tinha gente lá, e tinha os gaiatos. Todo canto tem gaiato, palhaço, que olhava assim a água paradinha, paradinha, ele inventava. A água tremeu, pulava dentro da água para tomar um banho, ele estava com calor. Ele tomava banho, fiquei curado, eu estou bonzinho. Não tinha nada, é só onda. E isso, todo canto existe, esse tipo de brincadeira. Mas existia realmente casos seríssimos, que muitos eram curados por força da fé. Porque a fé tem um mecanismo interno fantástico que precisa ser desenvolvido em nós. É preciso que a gente compreenda que para ser curado é preciso ter fé. É um dos itens fundamentais para que a cura se processe. Porque se a gente for para o médico e disser, rapaz, eu não confio nesse médico não, nem compro remédio que não vai fazer efeito. É preciso confiar, ter fé, para que a coisa aconteça. Porque a fé tem dentro de si aquilo que Emmanuel diz no livro Consolador, que a fé é o estágio em que a gente deixa de dizer eu creio para dizer eu sei. A fé está balizada segundo Emmanuel em dois pedestais: a razão e a confiança em Deus. Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, define que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Jesus, quando se propunha curar alguém, ele olhava para o psiquismo do enfermo para saber se aquele enfermo tinha fé. Era preciso, era necessário, era indispensável que tivesse fé, senão ele não fazia a cura. Não que não pudesse, mas que a pessoa não merecia, porque o mérito da cura já parte do princípio da aquisição da fé, e para a aquisição da fé a gente trabalha internamente valores: coragem, dedicação, perseverança, oração a Deus, submissão ao Criador. São valores intrínsecos à fé. Então, o tanque de Betesda, na entrada da Porta das Ovelhas, ficava ao lado de uma casa que, segundo a crença do cristianismo católico, havia ali uma casa que era a residência de Ana, depois chamada de Santa Ana, depois de Santana. Santa Ana nada mais era do que a mãe de Maria, a mãe de Jesus. Nesse local, vizinho ao tanque de Betesda, havia uma casa que dizem ter pertencido à mãe de Maria, mãe de Jesus. Jesus é passando pelo tanque de Betesda e observa um homem paralítico
um homem aleijado, às bordas ao tanque. Faz uma análise do seu psiquismo e sabe que ele está imbuído de fé. Ele diz de si para consigo: se eu tivesse velocidade para que a água tremesse, eu chegasse em primeiro lugar, eu ficaria curado. Eu tenho certeza disso. Só que a água demorava a tremer. E só que quando a água tremia, alguém corria e pulava primeiro do que ele. Ele ia se arrastando devagarinho, não tinha jeito. Jesus olha para ele, faz uma análise e diz: você quer ser curado? Meu amigo, ele não sabe quem é Jesus. Meu Senhor, como eu desejaria ser curado, mas eu estou doente há 38 anos. Vim para cá e sei que se eu entrasse nessa água, na hora que ela tremesse, eu ficaria curado. Eu sei disso. Mas toda vez que eu tento, alguém pula primeiro que eu. Portanto, eu não tenho vez. Jesus, se você tem vez agora, levante-se, pegue sua cama, bote na cabeça e siga. Você tem fé. E ele fez isso. Levantou-se, se recompôs fisicamente, seus músculos, seus tendões, e partiu exultante. Um dos itens para que a cura se realize é a fé. Outro item importantíssimo é o respeito ao livre-arbítrio. Jesus perguntou a esse aleijado: você quer ser curado? Porque poderia ser que ele não quisesse ser curado. E Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, ele poderia perguntar: se Zanella, se você quer ser curado disso e daquilo? Eu poderia responder: sim, Senhor, eu quero. Então você precisa fazer isso e aquilo outro. Eu dizia: Senhor, isso está difícil. E haveria uma condição. É o respeito ao livre-arbítrio. Eu, quando trabalhava no Banco do Brasil, na agência 7 de setembro, aqui em Campina, eu tinha um amigo caixa, que era caixa do banco, que bebia de uma forma descontrolada. E todos percebiam que ele estava morrendo, a cada dia ele estava morrendo. Nos preocupamos com ele. E passamos a sutilmente recomendar que ele não bebesse. Um dia ele parou, olhou para mim e disse: Zanelis. Eu olhei para ele com aquele olhar penoso, triste, meio morto. Se você é meu amigo de verdade, nunca peça para que eu pare de beber. E eu parei de pedir. A gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro. Deus respeita nosso livre-arbítrio, permite que a gente faça o que deseja. Está em nós a decisão de sermos melhores ou piores, de alcançarmos determinada cura ou não. E Jesus sabia disso. E Jesus agia assim. Por isso não curou a todos, porque nem todos queriam, evidentemente, ser curados. Você quer ser curado da sua úlcera gastrointestinal, contanto que você nunca mais pegue bebida? Não, prefiro continuar bebendo. Muitos diriam isso. Portanto, eu respeito ao livre-arbítrio. Vamos então ver Jesus entrando na cidade de Jericó, na Judéia. E quando ele vai passando, um cego, filho de Bartimeu, filho de Timeu, por isso o nome era Bartimeu, era cego, mas não era surdo.
puxou pela roupa de alguém que estava perto dele, disse: que zoada é essa? Que barulho é esse? Gente, muita gente falando, é uma procissão. Disse: não, é o profeta Galileu, Jesus, que vai passando, e uma multidão está o acompanhando. E disse: o Jesus que anda curando as pessoas? Sim, ele mesmo. O cego Bartimeu disse: é agora. Quando escutou, sentiu que pela fala ele estava passando de frente a ele, Bartimeu disse: Mestre Jesus, tem piedade de Bartimeu. Jesus percebeu, pelo timbre de voz, que aquele pedido ainda não estava envolto numa fé plena. Então Jesus se fez de surdo e foi passando. Bartimeu escutava que as pessoas estavam se distanciando e aumentou o tom de voz: Senhor Jesus, tem piedade do cego Bartimeu, tem piedade de mim, Senhor. Jesus agora melhorou, mas não está no ponto ainda a fé. Quando ele vai se distanciando ainda mais, Bartimeu se desespera e diz: ele vou perder essa chance, eu preciso gritar, porque se ele me ouvir, eu vou ficar curado. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Jesus agora está pronto, parou, agora mande chamar o cego para falar comigo. Jesus esperou que as circunstâncias motivassem o surgimento e a ampliação da fé naquele cego. Chamam o cego Bartimeu: Bartimeu, notícia boa para você, o mestre está lhe chamando, vá correndo, nós lhe levaremos. Não, não tem pressa. Primeiro, eu tenho que me ajeitar, vou falar com o mestre dos mestres, o médico Jesus. Pegou um pente velho, ajeitou os cabelos, pegou a capa que ele estava vestido, essa capa que muitos pedintes usam, que eles estão em casa, nas suas casas, mas quando resolve sair para fazer os seus peditórios, veste outra roupa mais rasgada ainda sobre aquela anterior, para impressionar. Então aquela capa que estava sobre a roupa dele, além de esfarrapada, estava podre, fedorenta, imunda. Disse: não, para falar com o mestre eu tenho que tirar o que tem de ruim em mim. E tira a capa, joga no chão, desata os braços, as pernas, as ataduras possíveis que ele usava para impressionar as pessoas, e vai ao encontro de Jesus. E aí nós percebemos o simbolismo da cura que nós precisamos alcançar. Para obtermos as curas é preciso que a gente se despoje da nossa roupagem, que usamos odiernamente. Precisamos nos desfazer do nosso eu humanizado, torpe, tirar essa roupagem doentia, enfermiça, suja, imunda, de maus pensamentos, jogar fora. Precisamos nos transformar em outra criatura mais jovem, mais limpa, mais pura, para ter os méritos. Foi isso que Bartimeu fez. É o exemplo simbólico do gesto do cego Bartimeu. Desfez-se do homem velho, apresentou-se como um homem renovado. E chega, conduzido por outros, sem saber onde Jesus estava, até que escuta a voz doce de Jesus: Bartimeu. Sim, Senhor. E Jesus faz aquela mesma pergunta que fizera ao aleijado do tanque de Betesda, ainda que com a sintaxe um pouco diferente: Bartimeu, que queres que eu te faça, Bartimeu? Que queres que eu te faça? Ou seja, em respeito ao livre-arbítrio do cego. Será que ele queria mesmo ficar bom? Que queres que eu te faça?
Ah, Senhor, que eu veja, Senhor, é isso que eu quero. Vê, Bartimeu, volta a ver, Bartimeu. Então nós fomos aprendendo a mecânica das curas do médico Jesus. Não cobrava absolutamente nada, mas ele esperava o momento certo em que desabrochasse no ser a fé, em que a pessoa apresentasse modificação comportamental, como aconteceu com Bartimeu. Porque sem modificação comportamental, mental, psicológica, emocional, nós não temos mérito algum. E o respeito ao nosso livre-arbítrio é pleno. Você quer continuar jogando? Vai continuar jogando. Quer continuar bebendo? Vai continuar bebendo, porque Deus, nem seu anjo da guarda, nem ninguém vai atrapalhar a sua liberdade, vai cercear o seu ir e vir. Essa é a mecânica divina, porque quando nós deixarmos de fazer uma coisa, é porque conseguimos força suficiente para tal, não foi que ninguém nos deu de graça. Essa história de receber as coisas de graça, isso é uma fantasia, é uma ilusão. Jesus afirmou: meu Pai trabalha todos os dias e eu não paro de trabalhar. E acrescenta Jesus: a cada um será dado conforme as suas obras. Ou seja, tem que trabalhar mesmo. Se a gente não trabalhar, não merece. Vamos então agora até a cidade de Cafarnaum, próximo ao lago de Tiberíades. Lá, na cidade de Cafarnaum, existia um paralítico. Mas antes de falarmos nesse paralítico, que é relatado a cura deste paralítico em Cafarnaum, terra do apóstolo Pedro, vamos entender e vamos fazer uma reflexão acerca de para que Jesus veio à terra. Para que Jesus veio à terra? Estamos no mês de dezembro, nós falamos muito no Natal, mas para que Jesus veio aqui? Eu sempre dizia nas outras palestras que fiz, por onde andei, que Jesus veio exclusivamente ensinar-nos a amar. Eu não estava de todo errado, mas ele diz de si próprio que não veio exclusivamente nos ensinar a amar. Ensinar a amar era uma necessidade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que é ter vida? É ter saúde, é ter paz na consciência. Isso é que é ter vida. Então Jesus veio trazer para nós a oportunidade de recorrermos a Ele e termos uma vida saudável. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É esse médico de todos nós, o médico Jesus, que devemos recorrer, que não vamos esperá-lo adentrando nossa casa para nos forçar a cura, mas que aguarda a nossa decisão de mudança, de aceitação do seu Evangelho, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, de amar o semelhante,
de distribuir os bens gratuitamente. É esse grande mecanismo que Jesus usa, o médico dos médicos. Voltemos então a Cafarnaum. Em Cafarnaum existia um paralítico que ele tinha a certeza de que Jesus era um verdadeiro profeta, que curava muita gente, que ele era extraordinário, que teria vindo à terra enviado por Deus. Tudo isso o paralítico acreditava. Acreditava na possibilidade de obter uma cura, acreditava na possibilidade, mas não tinha certeza. E para ser curado era preciso que tivesse certeza, mas ele não tinha certeza, porque esse paralítico carregava consigo um trauma, um complexo de culpa. Ele dizia de si para consigo: eu sou paralítico porque eu não presto, alguma coisa ruim eu fiz e por isso que eu sou paralítico, e por isso eu não mereço a cura. Ora, se ele continuasse com essa afirmação negativa, Jesus não iria curá-lo, porque ele estava se auto-condenando a não merecer a cura. Eu sou um pecador, não mereço ser curado, embora reconheça que Jesus poderia fazer por mim muita coisa. Então chama seus amigos e diz para eles: eu soube que Jesus está em Cafarnaum e está em alguma rua aqui perto, levem-me até ele, quem sabe ele não dê um jeito ao meu problema. E 4 amigos dedicados, 2 na frente e 2 atrás, levantaram a cama com o paralítico em cima e foram até a casa onde Jesus estava fazendo a preleção. Quando chegaram lá, tentaram entrar, superlotado, não entrava nem mussum ensaboado, quanto mais 5 pessoas e uma cama. A janela, tinha gente até acocorado na janela, não tinha jeito, não entrava pela janela. As portas do fundo, nem pensar, tinha uma pequena multidão rodeando a casa. O paralítico então disse: mas eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele, uma coisa vai acontecer. E deu a ideia: se por baixo não podemos entrar, vamos tentar por cima. Arranjou uma escada, com o vizinho, falou com o outro vizinho, arranjaram uma escada, trouxeram, botaram a escada, e aqueles 4 homens levando aquela cama, escada acima, e eu lendo o texto e fechando os olhos: vai cair. Chegou em cima da casa, destelharam a casa, afastaram os caibros, botaram as cordas e desceram a cama. O paralítico foi descendo até ficar defronte de Jesus. Abriu-se um vazio na multidão, Jesus pregando, e ali sentou-se a cama do paralítico. Havia um problema sério, o paralítico tinha sentimento de culpa, e sentimento de culpa é algo terrível. Eu não presto, eu não mereço, e aí seria impossível ser curado. Então Jesus olha para ele, percebe que ele merecia ser curado. Não obstante ele tivesse aquele sentimento negativo, os seus males, os seus pecados já haviam cicatrizado há muito tempo. Ele já tinha mérito suficiente para se ver livre daquela enfermidade, embora o sentimento de culpa permanecesse. Então Jesus vai e diz a frase célebre, coloca o dedo na ferida, diz: meu amigo, não se preocupe, porque os seus pecados são perdoados.
Jesus não diz, eu estou perdoando seus pecados. Não, ele diz, os seus pecados são perdoados, evidentemente por Deus. Alguém pergunta, mas Deus perdoa pecado? Perdoa no seguinte sentido: toda vez que o pecado que a gente adquira e que a gente supera praticando o bem e não tem mais a tendência de cair no mesmo crime, aquele pecado foi perdoado, ficou no arquivo, mas ficou isolado, não tem mais efeito, não age sobre a nossa consciência, ele está no arquivo morto do nosso inconsciente. Então Jesus diz para ele, a palavra mágica, os seus pecados são perdoados. Ele então olha para Jesus e diz, olha, se meus pecados são perdoados, então eu posso ficar curado. Ele pode, levante-se, pega a cama, bota na cabeça e ande. O médico Jesus, vamos cada um de nós sair à procura desse médico. O seu endereço chama-se amor. O caminho é a oração. Através da oração nós iremos alcançá-lo. Mas antes de buscá-lo, vamos nos despojar do homem velho, vamos nos desfazer dos nossos vícios e vamos com a fé no coração dizer, Senhor, alivia minhas dores. Eu sei que tu és meigo e brando de coração. Eu sei que disseste, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Alivia minhas dores, Jesus, protege-me, Senhor, abençoa-me, Mestre. Eu serei eternamente teu discípulo, teu paciente, mas eu te prometo que eu vou ser melhor a cada dia e vou seguir tua receita médica condignamente. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.